Falamos com vocês esses dias e a gente pode ler novamente. Romanos 8, verso 17. É um texto que abre o assunto. A realidade do sofrimento. Diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Se é certo que com Cristo padecemos, é certo, o sofrimento é certo, o padecimento é certo, mas existe aqui uma palavra, também com Ele sejamos glorificados. Amém, meus irmãos? Essa história do sofrimento, existem vários pontos de vista a respeito. O primeiro deles, que nós comentamos esses dias, é aquele que defende com muita intensidade que um justo não sofre. De forma alguma, um justo pode sofrer. Ele é justo, como é que vai sofrer? Então, é essa linha que alguns defendem. E até dizem assim, se o justo vier a sofrer, tem alguma coisa que ele precisa corrigir. Porque se ele é um justo, ele não sofre mesmo. Não é? E aí nós já citamos versos sobre isso. Como, por exemplo, o Salmo de número 1. Não é? Tudo quanto fizer, aquele que medita na palavra de Deus, o justo, tudo quanto fizer prosperará. Parece que não vai acontecer nada de ruim para o justo. Bom, o segundo ponto de vista diz o seguinte: o justo sofre, sim. Sim, o justo pode sofrer, mas sempre ele terá livramento. Mais cedo ou mais tarde, Deus livra o justo do sofrimento. Então, nós utilizamos como exemplo o próprio Senhor, não é? Em Hebreus, quando diz a palavra de Deus, capítulo 5, verso 7, que nos dias da sua carne, quando esteve aqui entre nós, ele ofereceu com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. E nós sabemos que o resultado da sua oração, embora tivesse sido ouvido por Deus, pelo seu Pai, mas naquele caso, naquela situação, teve que tomar o cálice da ira de Deus, e foi morto, crucificado. Então, sim, o justo sofre, não há comparação de Jesus com ninguém sobre justiça. O justo sofre, porém, dizer que sempre terá livramento não corresponde a toda a verdade. O próprio Jesus, o mais justo dos justos, acabou no seu sofrimento sem livramento. Chegaram até zombar ao lado da cruz, passavam pessoas dizendo, salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Não é? E quando eles estavam falando essas palavras, que pareciam zombaria, na verdade eles estavam dizendo uma verdade. Porque Jesus, que salvou os outros, não poderia mesmo salvar a si mesmo daquela cruz. Porque se ele descesse, se ele evitasse aquela cruz, se ele se salvasse de algum modo da cruz, nós estaríamos perdidos. É verdade. Ele salvou os outros, mas não pôde salvar a si mesmo. É uma verdade. Vamos lá. Uma terceira maneira de encarar o sofrimento é aquela que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8 e 28. É o mais citado dos versículos em Romanos. Eu tenho a impressão que é. Esse verso diz assim, na palavra do Senhor, e nós devemos prestar atenção. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, esta terceira forma de encarar o sofrimento, ela diz o seguinte: o justo sofre, sim, há sofrimento para o justo, porém, nós devemos entender pela história, pela experiência humana, que embora o justo sofra assim, há propósito no seu sofrimento. Há um propósito, e o propósito é bom. E este propósito, dizem alguns, só coisas boas acontecerão neste propósito. Então, o que parece também ser uma coisa tão completa e que revela tudo sobre o sofrimento, nessa forma de dizer
que só coisas boas acontecerão, não completa a própria verdade. Em Romanos capítulo 8, é importante você ler que o contexto vai negar que só coisas boas. Porque alguém lê assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. E alguém lê uma frase dessa e pensa: só coisa boa, vai ver. Mas depois que Paulo escreveu isso, no verso 28, um pouquinho mais à frente ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Qual dessas você gostaria de ter, irmão? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Qual dessas você gosta? Nenhuma, né? Então, nem só coisas boas virão para que todo o sofrimento contribua para o bem. Então, cuidado ao informar isso, ao ter este tipo de abordagem. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, aí sim, Paulo vai dar uma explicação que apesar de serem coisas ruins, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém, meus irmãos? Então, há uma certeza, há uma confiança, não é? De que nada poderá nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Essa é a terceira forma de encarar o sofrimento. A quarta forma, vamos ver se a gente termina isso aqui hoje. Não é? Vamos acabar com esse sofrimento hoje. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 12 e 13. Veja só, o que é que esse versículo vai afirmar para nós? Vai afirmar o seguinte ponto de vista. O justo que lá atrás, na primeira ideia, não sofre de forma nenhuma, Pedro não apoia essa forma de crer. E Pedro, na sua carta, escreve, e não somente ele escreve o que está aqui: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, provar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. O que é que Pedro está afirmando aqui? Que não, por sermos cristãos, não temos a imunidade ao sofrimento. Pelo contrário, na palavra aqui de Pedro, na palavra de Pedro, é necessário que o cristão sofra. É uma necessidade. Então, é uma explicação oposta à primeira explicação. Pessoas fiéis podem sim ser chamadas para sofrer. Viu só como existe um leque tão grande de modos de explicar sobre um assunto? Viu só porque às vezes nascem doutrinas radicais num certo ponto e excluindo a possibilidade de outra maneira de enxergar? E é assim que se dá essa multiplicidade de formas de enxergar assuntos bíblicos. Por isso que a gente não deve ser extremista. Não podemos ser extremistas. Não podemos radicalizar para um ou para outro lado. Devemos ter uma posição equilibrada. Veja só, então, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Não é para estranhar. O sofrimento vem sim sobre o crente. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. Veja só. É como se Pedro dissesse: é necessário passar por sofrimento. É uma forma de provar a nossa própria fé. Pedro disse isso, mas Paulo também ajunta numa explicação. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, e o verso 12, nós encontramos assim: segunda a Timóteo 3 e verso 12. E olha, nos seus últimos tempos, já prestes a ser martirizado.
Diz assim o apóstolo Paulo. E também todos os que querem viver piamente em Jesus Cristo padecerão perseguições. Então, todo aquele que resolve ser imitador de Jesus, seguir a Jesus na íntegra, acaba padecendo perseguição, acaba sofrendo perseguição. Então, há uma necessidade de sofrimento para aqueles que são cristãos. Vejam só, nada para ser estranhado. E por que isso acontece? Porque os valores dos cristãos são completamente opostos aos valores daqueles que são mundanos. Esses mesmos dois apóstolos que eu acabo de citar, eles têm no final da vida deles martirizados. E eles foram avisados disso. Veja só, em João 21, versos 18 e 19, o Senhor avisou a Pedro que ele passaria pelo martírio. Diz assim: na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. João 21, 18 e 19. Veja que o próprio Senhor já antecipou a Pedro sobre a sua morte martirizada. Em Atos 20, verso 23, Paulo diz o seguinte, sobre o reconhecimento da necessidade do sofrimento no seu ministério. Ele diz que vinha ouvindo o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então, era um fato natural para Pedro e para Paulo o sofrimento. Assim, com o sofrimento que Deus permite acontecer em nossa vida, andando de acordo com a vontade de Deus, nesse sentido, não aquele sofrimento causado por nós, pelos nossos erros e tropeços, mas aquele sofrimento como justo. Então, Paulo escreveu aos Romanos capítulo 5, dizendo assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Enfim, esta é a quarta maneira de encarar o sofrimento. Ele é necessário, ele acaba purificando as nossas vidas. A quinta e a última maneira de encarar o sofrimento. Essa quinta e última interpretação sobre o sofrimento, vamos ler em Filipenses 1, verso 20 até o verso 23. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Vejam a que ponto Paulo, o apóstolo, está conformado com o sofrimento. E este quinto modo de enxergar o sofrimento é aquele que diz que o justo sofre sim, mas não fica afligido por isso. Não vai ficar abatido por esse sofrimento. Ele tem uma esperança, ele tem um mover de Deus dentro dele que encara uma redenção final de todas as coisas. Assim, em Filipenses 1, 29, ele também procura conscientizar os crentes. Ele já estava conscientizado dessa realidade. E ele diz assim para os crentes filipenses: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então, quando o nível de dependência de um cristão é elevado,
diante de Deus, leva este mesmo crente, esse mesmo justo, a enfrentar o sofrimento de maneira serena. Então, Paulo encarava as prisões como algo que iria trazer resultados para o reino de Deus. É assim que nós terminamos essa meditação. E não esqueçam do exemplo maior, o exemplo máximo para todos nós, o nosso Jesus, o nosso exemplo, que passou antes pelo sofrimento que você mesmo pode estar passando agora. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Eu termino com a citação de Hebreus 2,18. Naquilo que ele mesmo padeceu, pode socorrer aqueles que estão sendo provados neste momento. Eu não sei que espécie de sofrimento você pode estar vivenciando, ou você conheça alguém que está passando por um sofrimento e que talvez ele não consiga enxergar a razão para esse sofrimento. Parece não haver motivo. É um sofrimento de um justo. Então, se console com estes exemplos, com estas citações da palavra de Deus e continue confiando no seguinte: aquele Jesus que passou pela estrada que nós estamos seguindo as suas pisadas, pode socorrer. Eu convido a você para abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 4, o verso de número 7 e o verso de número 8. E iniciaremos por aqui, contando, compartilhando a respeito da fonte do amor que vem sobre nós e com o qual nós amamos outros cristãos. 1 de João 4, o verso 7 e o verso 8. Ouça com atenção. Seremos rápidos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Bendito é o nome do Senhor. Então, já vemos aqui um verso, uma escritura sagrada muito importante, relevante, referência, para indicar de onde é, qual é a fonte, como é que opera o amor na vida do cristão, como esse amor é destinado ao seu semelhante, e no caso específico, como ele se destina para os outros irmãos, para os outros cristãos. Veja então, nas palavras de João, o apóstolo, ele escreveu: amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, é pré-requisito para manifestar o amor de Deus ser nascido de Deus e conhecer a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, ser nascido de Deus, não apenas ser criado por Deus, mas ter um novo nascimento. É fundamental, né? Ter esta experiência espiritual, esta regeneração, ser novamente, não é? nascido espiritualmente, é fundamental para exercer o amor de Deus em favor dos outros. Vamos ver as palavras que revela o Evangelho de Nosso Senhor, segundo escreveu este mesmo João, retratando, relembrando a nós o que disse Jesus em João 13:34. Vocês se lembram da noite em que Jesus foi traído, da ceia que celebrou e das instruções que deu aos seus discípulos logo depois de cear? Essas instruções que acompanham o capítulo 14, 15, 16, começam no final do capítulo 13, a partir do verso de número 31. O Senhor, então, vai recomendar aos seus discípulos o que está escrito assim. Verso 34. Um novo mandamento vos dou, disse Jesus, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós.
que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O Senhor estabeleceu essa credencial, essa identidade para os seus discípulos, para os seus seguidores. Serem conhecidos pelo amor que devotam uns aos outros. E não é qualquer espécie de amor, não. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também uns aos outros vos ameis. Afinal, o que é de novo aqui? Qual é a novidade? Porque o Senhor já havia citado a importância do grande mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo semelhante a esse é o próximo como a ti mesmo. Mas qual é a novidade que está aqui? Um novo mandamento vos dou, que é amar como Ele amou a nós. Não é? E como é que foi que o Senhor nos amou? O Senhor nos amou mais do que a si mesmo. Quando nós temos essa intensidade, essa disposição de amar aos outros, mais do que a nós mesmos, nós estamos nos assemelhando ao amor do nosso Senhor. Compreende isso? Então, vamos perceber, vamos acompanhar que não é também algo sentimental, não. Não é algo que você pratica naquele dia que você está flutuando, né? Entre aspas, parece muito sentimental, cheio de sentimentos bons, não é? Suaves, interessantes, não é? Não. Este amor é algo que a gente exercita de coração, sim, mas de vontade mesmo, não é? Como realização de uma ação de Deus na nossa vida. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, nós estamos dispostos a praticar esse amor, embora possa até contrariar o que poderia ser natural, não é? Então, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Veja a expressão do escritor aos Hebreus, capítulo 13, versos 1 a 3. Ele diz assim: permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Então, sentir as dores e os maltratos que os outros recebem é algo que faz parte deste amor que o cristão deve devotar pelos outros. Permaneça o amor fraternal. O escritor aos Hebreus também percebeu essa necessidade do cuidado físico, do cuidado emocional, do cuidado espiritual que devemos ter pelos outros. Vamos ouvir Pedro agora. Na sua primeira carta, capítulo 4, verso 8, ele diz assim: mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, mesmo os irmãos que pequem contra nós precisam ser amados. Porque isto é um fato, é algo que pode acontecer. Convivendo em igreja, convivendo como corpo de Cristo, nós poderemos ter essas anomalias, essas dificuldades, e os irmãos pecarem contra nós. Mas mesmo assim devemos continuar amando. Amém, meus irmãos? Então, são palavras, são instruções muito importantes e que vai afetar a nossa vida. Que nós vamos ver, vamos percebendo que somos incapazes naturalmente de praticar esta espécie de amor. Tem que ter assistência de Deus na nossa vida. 1 de Pedro 5, verso 2 e 3, mostra como deve ser, por exemplo, o verdadeiro líder espiritual, no tocante ao cuidado e o amor que ele deve ter pelos outros. Quer ouvir?
1 de Pedro 5, verso 2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Que palavra, irmão! Que recomendação, diz Pedro aqui, e ele, mais do que ninguém, sabia da importância de ser bem pastoreado, como foi pelo próprio Senhor Jesus. Apacentai o rebanho de Deus. Um homem que estava prestes a se perder, um homem que havia negado a Jesus 3 vezes, mas teve a oportunidade do arrependimento. Foi reconduzido para a sua posição e se tornou uma pessoa excelente no ministério, no serviço a Deus e no apostolado. Este é Pedro, que sabia o valor de termos um líder espiritual que se importa com a gente. Na 1 de João 2, verso 9 a 11, outro apóstolo, João, ele diz o seguinte: aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém, meus irmãos? Então são palavras pronunciadas pelos apóstolos, não é? E que falam da importância deste amor, desde o nosso Senhor até os apóstolos, confirmando isso. Últimos 3 versículos para encerrarmos a meditação dessa noite sobre o amor que devemos ter pelos outros cristãos. Vamos ouvir 3 apóstolos mais uma vez. Vamos ouvir Paulo. Aos Romanos 12, verso 10, ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Vamos ouvir agora Pedro, 1 de Pedro 2 e 17. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o Rei. Em todas as esferas de relacionamentos, queremos destacar essa: amai a fraternidade. E agora, finalmente, João, mais uma vez, na sua segunda carta, e no verso 5, ele diz: e agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Nesta segunda carta, João está lembrando a senhora, que possivelmente está tratando aqui até da igreja, lembrando a todos nós que nos amemos uns aos outros. Que Deus te abençoe, meu prezado irmão. Prossiga servindo a Deus, amando, porque quem ama é de Deus, é nascido de Deus e conhece a Deus. Você nunca perde em amar. É a maior potência, a maior força do universo. É o que faz as coisas ter funcionamento ideal. É o amor de Deus. Que Deus te abençoe. Evangelho do Senhor, segundo escreveu Mateus 18 e 19. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Concordarem. Essa palavra concordarem vem de um verbo. A pronúncia é grega, então vamos tentar aqui. Nem falo muito bem em português, mas vou tentar o grego. Symphoneo. Os gregos que me corrijam, por gentileza. Entrosar, emparelhar, estar em harmonia, ter uma mente só. Estes são significados da palavra symphoneo. Vejam só, que é a palavra concordarem no idioma português. Então, dentro da Bíblia, que tem várias
várias traduções, né? Então nós utilizamos a Bíblia Revista, Almeida e Corrigida. Almeida, Revista e Corrigida, melhor dizendo. Almeida, Revista e Corrigida. Almeida foi um português, um moço, não tinha nem 20 anos, irmão, quando começou a traduzir a Bíblia Sagrada. Imagina que prodígio de moço. E nem morava em Portugal, morava lá na Ásia. E ele começou a traduzir a Bíblia. Ele não se utilizou, como alguns faziam, já de textos que estavam escritos em outros idiomas, já traduzidos. Não, ele foi direto no grego, no hebraico. Era uma capacidade extraordinária, né? Não concluiu a obra, que foi terminada por um outro servo de Deus, holandês. E assim veio à luz a Bíblia chamada Almeida Revista, Almeida, tradução Almeida, que com o tempo precisou de revisão, depois de correções. Hoje já tem Almeida Revista e Atualizada, Nova Almeida, e assim vai. Porque o idioma é dinâmico, não é? E com os tempos as palavras entram em desuso, ou não querem mais dizer a mesma coisa. Mas esse é outro assunto, é para outro dia, né? Então, diz aqui, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Então, a palavra utilizada por Jesus aqui, concordarem, quer dizer isso. Também deriva de um adjetivo, sulfonos, que significa harmonioso, do mesmo tom, em concordância. Que parece me lembrar da palavra sinfonia também, né? Então vejam só como as palavras têm as suas origens e explicam muita coisa. Então, se dois de vós, não tem número menor que esse para ter concordância, né? Se 2 de vós concordarem, 2, não precisa 3 aqui, 2 concordarem, já é o suficiente para haver um resultado, um efeito extraordinário. Você encontra no dia a dia, que se você usar 2 animais para puxar um veículo, o resultado é menor esforço para cada animal. Não é verdade? Então, todo o ajuntamento vai trazer um efeito mais poderoso e prodigioso do que isoladamente. Isso é algo que a gente deve considerar. Veja lá no livro de Deuteronômio 32 e verso 30, incrível, que eu abri a Bíblia sem estar marcada. 32 e 30 diz assim: como pode ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000? Se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara? Então, nessa linda palavra, que é o último cântico de Moisés, ele descreve vitórias de Deus extraordinárias através do seu povo, em que foge da matemática. Um persegue 1000 e 2, você diria, persegue 2000. Não. Na matemática divina funciona diferente. Um só persegue 1000 e 2 fazem fugir 10.000. Multiplica-se por 10. Potencializa o resultado quando somos mais do que um. Você pode glorificar a Deus por isso? Agora, vamos falar de potência mesmo? Quer falar de potência? Quer falar mesmo de resultado com ajuntamento? Sim ou não? Diga sim. Muito bem. Atos dos Apóstolos, o capítulo 2 e o versículo 1. Veja só. Se 2 de vós concordarem, a respeito de qualquer coisa, ou acerca de qualquer coisa que pedirem. Vamos ver quanto nós tínhamos aqui? Atos 2 e 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
Qual é o total desse todos que estavam reunidos? Atos 1:15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas. Um persegue 1.000, 2 persegue 10.000. E 120, me diga aí. 120 reunidos com um só propósito. Qual o resultado que pode dar? Vou lembrar. 1 persegue 1.000, 2 persegue 10.000. E 120? Ah, meu irmão, falta máquina para você fazer cálculo aí. Na sua cabeça você não consegue. Você precisa de uma maquininha agora aí, porque o negócio é a potência de 10. Sobre 10, sobre 10, sobre 10. É uma coisa incalculável na nossa mente. E não é verdade isso, meus irmãos? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos, os quase 120, vamos deixar por 120, reunidos no mesmo lugar. E o que Deus fez? Derramou seu Espírito Santo. E o que aconteceu? A igreja foi inaugurada, por assim dizer. É o que a gente usa falar. E o resultado? Quase 2.000 anos se passaram. E eu estou aqui falando disso. E o mundo todo ativado pelo Espírito Santo de Deus. Irmão, não tenha medo de nada. Não tenha medo dos acontecimentos recentes. Não. Tudo tem uma razão de ser. Mas tudo isso junto não pode vencer o resultado de quase 120 que estavam reunidos naquele lugar. O Espírito Santo veio morar na igreja. Estavam quase todos reunidos, quer dizer, a palavra reunidos também vem de uma palavra lá no Evangelho original, que quer dizer juntos. Então, mesmo que nós hoje tenhamos que passar por esse distanciamento, não deixemos de estar juntos nesse propósito. Eu orando por você, você orando por mim, todos orando por todos. Amém? Que Deus te abençoe, que você complete este versículo na sua vida. Concordar, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. É claro que para isto, qualquer coisa, a palavra qualquer coisa aí tem suas restrições. Eu vou ler 2 restrições para qualquer coisa. Porque nenhum versículo da Bíblia isolado pode gerar doutrina absoluta. Porque a gente tem que comparar versos com versos, palavras com palavras. E mesmo as palavras de Jesus ditas, em outras palavras, aquilo pode assumir uma outra consideração. Então, observe bem. Veja aí, Tiago, esse é irmão do Senhor. Irmão do Senhor. Capítulo 4, verso 3, ele diz, pedi e não recebeis. Vamos dizer que 2 concordem sobre uma coisa. Pede e não recebe. Por que pede mal? Para gastar nos vossos deleites. Tiago 4 e 3. E João escreveu na primeira carta 5, verso 4 assim. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, ou qualquer coisa, não é? Segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então estão aí 2 indicações restritivas, explicativas, sobre qualquer coisa. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações. E eu quero lembrar mais 2 versículos para vocês. São 10h41, não é isso? 2 versículos apenas para encerrar. Por que eu posso ter acesso a uma oração de concordância? Não só posso, eu devo ter acesso. Vou ler 2 versículos para você compreender e fechar este assunto nessa manhã.
1 Coríntios 12, 27 diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Quem lê este versículo, apenas este versículo, pensa assim: ó, quanto poder eu tenho, sozinho. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Todos nós juntos somos o corpo de Cristo. E cada um de nós é membro desse corpo em particular. Mas isso não é licença para viver longe do corpo. E o mesmo Paulo escreveu aos Efésios 4, 25 assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Acabei de dizer que uma doutrina pode realmente ser mais consolidada quando ela se explica em torno de vários versos bíblicos. E este é o caso. Ser membro do corpo de Cristo não significa independência ou autonomia. Ser membro do corpo de Cristo é bom lembrar que temos por cabeça o próprio Cristo e temos como conexão todos os outros irmãos. Não temos autoridade. Não, jamais teremos. Passe o tempo que passar para viver independentes e autônomos. Você pode ser crente, você pode vir à igreja sem ser crente, mas não pode ser crente sem estar na igreja. Você pode até conhecer, visitar, resolver uma curiosidade sobre a igreja, estudar sobre a igreja. Tudo isso você pode. Mas ser crente sem igreja não é possível. Que Deus te abençoe, que você possa, através do conhecimento da palavra de Deus, ter uma oração mais efetiva e a sua concordância com outro membro do corpo de Cristo vai gerar para você resultados extraordinários e abençoadores. E o texto para essa noite, para uma abreviada meditação, é a continuação de um assunto. Afinal, o que é ser um cristão? Como ele é? Quais as características de um verdadeiro cristão? E entre tantas, você lembra da primeira que eu falei com vocês? Ele é alguém que nasceu de novo. Essa foi a primeira. Tudo começa aí. E falamos outras e outras e outras, até que chegamos nesta que começamos semana passada. Né? O verdadeiro cristão ama outros cristãos. Ama as pessoas. E aí dissemos, ama outros cristãos, já foi meditado sobre isso, ama os necessitados e ama os próprios inimigos. Meu Deus, como isso? Isso é coisa para cristão, para seguidor autêntico, legítimo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos meditar nessa noite sobre o amor do cristão direcionado aos necessitados. Tem tudo a ver com o dia da primícia solidária. Também tem ligação com isso. Vamos lá? 1 de João 3,17. 1 de João 3,17. Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar ou fechar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? E aí, ele diz no verso 18, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Amém? É uma realidade isso, não é? Nós somos convocados por Deus para abrir o coração para o necessitado. Porque você pode até pensar, mas e a minha necessidade? Como é que vai ser resolvida? Mas aí, quando você pesquisa profundamente, você descobre que a generosidade não é característica exclusiva dos que têm, mas é principalmente dos que não têm.
ser generoso. Você vê atos de generosidade entre as pessoas que você diz, mas como pode que essa pessoa está repartindo 1 litro, se ela tem só 1 litro, e ela está cedendo metade? Como pode isso? Mas é impressionante como Deus faz. Então, quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração, nós não podemos fazer assim. Nós temos que praticar a nossa caridade, o nosso amor. Veja outro texto, escrito por Tiago, aquele meio-irmão do Senhor. Capítulo 2, verso 15 a 17. Se o irmão ou a irmã, Tiago 2, 15 a 17. Se o irmão ou a irmã estiverem nus, sem vestidos, sem vestimentas, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. E esse tipo de amor requisitado aqui, que marcou o início da igreja cristã. Vocês se lembram daquele exemplo que Paulo mencionou das igrejas lá da Macedônia, do norte da Grécia, que eram profundamente pobres, mas dessa pobreza eles tiraram forças para repartir com quem precisava? Então, meus irmãos, ouça novamente Tiago. O que disse Tiago? Se o irmão ou a irmã tiverem nus ou tiverem falta de mantimento, não adianta só discurso. Vão em paz, palavras bonitas, aquentai-vos, fartai-vos. Não, isso não resolve. Fome e frio só se resolve com comida e cobertor. Amém, meu irmão? É assim que se resolve. Então, não adianta a gente inventar discurso. O que a pessoa está precisando é de prática. Um grande pensador, estou me lembrando aqui agora, não é? Ele dizia coisas interessantes, porque você sabe que a palavra de Deus é a verdade, mas nem toda a verdade está na palavra de Deus, na Bíblia. Existem verdades que as pessoas dizem por aí que são verdades. Não é verdade. Olha, ele chegou a dizer uma coisa assim, não sei como você classifica isso. Ele diz, nem Deus consegue falar com alguém que tem fome. É difícil mesmo falar com alguém que está com fome. Não dá para chamar a atenção da pessoa quando você está falando com um faminto. Então, vamos pensar nessas coisas. O verdadeiro cristão ama os necessitados. Amém, meus irmãos? E não fique esperando o seu armário derramar de comida para você repartir. Não, não, não. Não é assim que funciona, não é? Segundo aos Coríntios, capítulo 8, verso 1 a 5. Eu disse que ia ser rápido hoje, porque aqui o assunto é mais fazer do que falar. Segundo aos Coríntios 8, verso 1 a 5. O que é que diz? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, guarde a palavra, graça. A graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Que coisa interessante. Porque segundo o seu poder, ou seja, conforme eles podiam, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, fizeram mais do que podiam, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus.
Neste texto aqui de 2 Coríntios 8 está a chave, está o segredo para uma pessoa ser generosa. Ah, é? Qual é o segredo, pastor? O segredo está no final aqui. Também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor. Quando primeiramente você se doa para Deus, então é muito fácil a consequência. Você não se sentirá mais dono de nada, porque você se deu para Deus. Tudo que você tem, tudo que você é de Deus, porque você se deu para Deus. Então, para você, mais isto para aquele, mais isto para aquele outro, mais aquilo para aquela outra, não vai ter diferença. Você não está mais apegado. Você está desapegado. Desapegado. E coisa boa estar desapegado, né? Coisa boa. Tem gente que tem aquela, como é que chama aqui? Transtorno, né? De acumulação. Eu já vi uns programas, irmã Licinha. E eu já vi alguns programas até junto com a irmã Licinha, né? Passa aí nos canais esses programas. Olha, a pessoa acumula tanta coisa, irmão, que ela tem que entrar dentro de casa pulando assim, não é? Que é tanta coisa que tem dentro de casa. Outro dia acharam uma pessoa morta dentro de uma casa e foram lá retirar a pessoa. Era difícil entrar na casa, porque ele guardava, por exemplo, exemplares de jornais de anos e anos e anos e anos. Ele não conseguia se livrar. E tem gente assim, irmão, que só vive de acumular. Meu Deus, que situação é essa? Desapega, meu irmão. Desapega. Você pode doar. Dá uma olhadinha aí no guarda-roupa para você ver. Olha, vamos dizer que você tem aí umas 20 camisas. Dessas 20 camisas, quantas? Fala a verdade. Quantas dessas que você usa mesmo? 4 ou 5? Tem delas que está um cheiro de poeira, irmão, insuportável. É só vestir e espirrar na hora. Porque não está usando, não é? Sapatos, não é? Eu vi essa semana uma família, irmã Licinha, pensa numa coisa, uma família, o marido, a mulher e 3 filhos, resolveram viver dentro de uma Kombi. Também não é para tanto, não. Pelo amor de Deus, não vamos agora todo mundo comprar Kombi, porque vai aumentar muito o preço da Kombi. Mas aí ela estava explicando como é que funciona a Kombi. Cada um tem só um par de sapatos. Não precisa 10 pares. Não. Então, tudo bem regradinho, bem certinho, e todo mundo vivendo dentro daquela Kombi. É impressionante. Então, a gente pensa que precisa. A gente pensa assim, quanto mais coisa eu tiver, mais feliz eu vou ser. Não. A felicidade não vem pelo acúmulo de coisas. Não. Porque as coisas você tem e logo já desiste delas. Já cansa delas, não é? Dessas coisas que você tem. Então, Paulo está dizendo, olha, este é o segredo, esta é a chave. Primeiramente se deram ao Senhor. Então, quando a gente primeiramente se dá ao Senhor, mas nós temos medo, né? Ah, se eu der tudo, se eu começar a repartir, daqui a pouco eu fico sem nada. E aí, como é que eu vou viver? Bom, primeiro, irmão, vamos confiar em Deus, que Deus vai dar uma provisão para a gente, né? Vai dar um sustento, não é? Segundo, eu não estou falando com um preguiçoso aqui hoje, né, irmão? Pelo amor de Deus. Eu não estou me dirigindo a preguiçosos, ociosos, gente que dorme de dia e descansa de noite. Não é com eles que eu estou falando. Estou falando com gente trabalhadora, gente dedicada, estudioso, não é? É com você que eu estou falando, não é? Esses outros aí, desocupados, que vivem vadiando, não estou falando com vocês, não. Não. Você precisa mudar. Então, mas se você tem condições, Deus tem dado tanta coisa, né? Então vamos olhar, né? Vamos desapegar, em nome de Jesus. Estou terminando. Precisa sair? Não. Vou terminar agora. Opa, Lindão Rubatel. Deus abençoe. Lá de Marília. Deus abençoe. Gente. Pastor Moura Leite, lá de Taubaté. Deus te abençoe, viu? Está sempre com a gente aí. Quem mais? Letícia Costa, Focado.
compenetrado, concentrado, atento. Você está atenta, Letícia. Não, porque tem palavra que eu vou falar a verdade. Não. Quando o povo começa a falar, só fala aquela palavra, não tem mais outra. Não. Meu primeiro pastor, Jairo Batista Valadares. O pastor Jairo Batista Valadares, ele dizia assim: Euclides, o pregador tem que ter um livro sobre conjugação de verbos e um bom livro de sinônimos e, se possível, um dicionário. Todo pregador precisa, para não ficar repetindo as mesmas palavras, né? Como é que é, Cida Caetano? Sinônimos de focado: concentrado, atento, compenetrado, interessado, ligado, imerso, absorvido e aplicado. Vou falar a verdade para você, viu? Esta Assembleia de Deus, Ministério Belém, dá gosto, né? Dá gosto. Só estamos falando com gente estudada. Deus abençoe. Então, meus irmãos, que exemplo, hein, gente? Que exemplo dos irmãos da Macedônia. Espetacular, né? São os irmãos lá, os filipenses, né? Macedônia é no norte, não é? São os irmãos da Macedônia. E a Caia é do sul, não é? Cuidado dos pobres. Mais 3 versículos a gente encerra. Já está bom. 19:46. O cuidado dos pobres e dos fragilizados era habitual. Atos 9:36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E ela morreu. E o povo queria que ela ressuscitasse, não é? Glória a Deus. Assim, fazia muita falta uma pessoa como ela, prendada como ela, e que cuidava, não é, de vestir as pessoas. Atos 10:4. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Viu só? Cornélio, reconhecido por Deus em suas esmolas e suas orações, que faz parte, não é, daquele que ama a Deus, repartir aquilo que tem. E para terminar, 1 Timóteo 5:3, honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. Não é? Então, esse era o espírito que dominava a igreja cristã dos primeiros tempos e seja importante seguir esse exemplo, esse trabalho, essa dedicação, esse amor pelos necessitados.